E aí, meu povo? E aí, família Arena? E aí, areneiros e areneiras? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre essa fase que o Vitória se encontra, né? Uma fase tecnicamente ruim. Tecnicamente um time eh, limitado. Um time que não demonstra evolução. O que não significa que não possa evoluir. O jogo de ontem, quando a gente olha o resultado, a tabela, não foi ruim. Vitória conseguiu um empate contra o favorito do grupo, fora de casa, na Argentina. Segurou defensas, ficou na segunda colocação, já que a Universidade Católica bateu o Cerro Largo por 2-0 e assumiu a ponta do campeonato. Vai para 2 jogos em casa, vai decidir a sua vida. Se ganhar os 2 jogos, e é possível ganhar, diante do nível do Cerro e do próprio defesa também, o Vitória chegaria a 8 pontos, estaria numa briga direta por pelo menos a segunda colocação e define sua vida fora de casa, diante do Cerro Largo e do próprio Universidade Católica. Mas o que preocupa não é esse resultado. O que preocupa é a apresentação do Vitória, é a forma com que ele vem jogando e de uma forma que não demonstra evolução, sobretudo no ponto de vista ofensivo. Defensivamente ontem, até que o Vitória não fez uma partida ruim. A defesa criou umas 2 ocasiões de gols, é, em uma situação de bola uma bola por dentro da defesa, um erro de posicionamento, a defesa estava posicionada, aí uma outra finalização que passou cruzada. O Vitória também teve as suas poucas chances, né? Matheusinho numa transição, que ele prefere a finalização do que tocar para Janderson. Embora o futebol seja coletivo, é, acho que Matheusinho acabou confiando muito mais no taco dele do que passar para Janderson, né? E depois, no segundo tempo, acabou se confirmando que talvez tenha sido de fato a melhor solução, né? O Janderson tem a sua oportunidade dentro da grande área, na altura da marca do pênalti, e ele fura, e fura de forma vergonhosa, né? Mas em termos de chances criadas para os dois times, acabou ficando meio que 0-0, meio que igual, né? Um jogo nível técnico muito ruim, muito abaixo das duas equipes. Também pudera, né? De um lado, o Vitória estava a 5 jogos sem vencer, do outro lado, o Defesa estava a 4 jogos sem vencer. Então, não são duas equipes que estão em grande fase na atual competição. Só que o Vitória está naturalmente pressionado. Por que a pressão do Vitória? Por que Carpini chegou neste ponto? Acho que a gente precisa voltar para o ano de 2024, o ano passado. Mês passado eu fiz aqui um vídeo no canal falando sobre os 50 jogos de Carpini no comando Vitória. E naquele vídeo eu salientava que Carpini tinha se reinventado pelo menos 4 vezes em um ano, praticamente um ano, no Vitória. Sempre buscando soluções, mas as ideias de jogo dele sempre se mantinham. A plataforma de jogo mudava, ora era 3 zagueiros, ora era 3 volantes, ora era 3 atacantes, mas o estilo de jogo, a forma de atacar, a forma de defender, ela não se alterava. Ela se mantinha quase que retiliniamente e foi a forma que deu certo. Tanto que o Vitória se salvou do rebaixamento, emendou uma sequência de 22 jogos invicto. Então, não dá pra dizer que foi ruim, né? Mas de um tempo pra cá, principalmente depois do jogo do Náutico, Carpini tem tentado novas soluções de ataque pro Vitória. Vitória, por ter as dinâmicas laterais como seu principal ponto forte, acabou ficando previsível para os adversários. Bastava você tirar o lado do campo do Vitória, para o Vitória não conseguir criar, o Vitória ter dificuldade de criar. E Carpini passou a mudar a plataforma de jogo no sentido de tentar equilibrar a falta do Mateuzinho e uma nova, uma nova forma de atacar. Esta nova forma ele ainda não encontrou. E ele testa os jogadores nas mais diversas funções em campo.
Mosquito ontem, por exemplo, jogou pela primeira vez pelo lado esquerdo. Janderson fez o lado esquerdo, depois foi centroavante. Rato entrou pelo lado, no jogo passado tinha entrado por dentro. Então ele tenta rodar as peças para tentar encontrar essa nova dinâmica. Ou fazer com que a nova dinâmica que ele pensa, que ele está pensando, funcione eh, de forma a trazer as vitórias para o Vitória. E parece que ele está desesperado por uma vitória. E que não está errado, né? Vencer é o combustível é o combustível. Se o Vitória vence ontem, eu acho que amenizava muito a pressão que hoje ele está sofrendo no cargo. É, e deixa a impressão, nessa busca por uma nova forma de jogar, que ele já está meio sem solução. Lucas Braga, ponta de 5 milhões de reais, já não é titular. Foi titular contra a Universidade Católica, depois não entrou mais. Léo Pereira, que estava sendo relacionado entrando no segundo tempo, ontem não foi relacionado. O Carlinhos, que não era titular, ontem virou titular. Então ele testa dentro do elenco que ele mesmo montou. Se ele chega na coletiva e fala, e sempre fala, na verdade, que o time do Vitória tem problemas em quebrar linha, tem problemas de tomada de decisão, desta vez ele não pode responsabilizar o seu antecessor. Porque no ano passado, enquanto o Vitória estava naquela briga contra o rebaixamento, ele passou praticamente todo o primeiro turno falando que o grande problema do Vitória tinha sido os 5 primeiros jogos que não tinha pontuado. Embora, ao final do primeiro turno, ele já tivesse comandado o Vitória em 14 jogos dos 19. Então ele tinha muito mais responsabilidade do que Condé naquele momento. Mas ele jogou a responsabilidade para Condé, mexeu no elenco da forma que ele queria e o time deu resultado no segundo turno. Só que agora, quem montou esse elenco, que ele mesmo fala que faltam peças para quebrar a linha, de melhor tomada de decisão e melhor técnica, foi ele. Então foi ele que gastou 3 milhões em Fabre, foi ele que mostrou que gastou 5 milhões em Lucas Braga, foi ele que gastou 5 milhões em Rato, 1 milhão em PP. Então, ele foi o responsável por montar esse elenco de 26 milhões de reais. Não existe outra pessoa. Ele foi o responsável direto. É, ainda não acho que é momento de pedir fora Carpini. Embora tenha vários elementos aí que contribuam com a narrativa para pedir a saída do treinador. Como eu já falei, a questão do elenco, a falta de evolução ofensiva, é, as escolhas, as próprias escolhas dele. Muitas vezes deixando jogadores que talvez ajudaria ele a ter uma capacidade ofensiva melhor. Continuando no banco de reservas. As respostas, as coletivas que pouco explicam, né? Embora, é, embora o torcedor cobre muitas vezes a imprensa para fazer novas perguntas, mas as respostas serão as mesmas. Se a gente perguntasse ontem, inclusive ontem a minha pergunta, se a Comebol permitisse que fosse feita por uma questão da própria Comebol, né? Não permitiu que as perguntas que vêm de fora de Salvador, como é tradicional, para o torcedor, e aí fazendo um abre aspas, né? Para o torcedor que não entende como é o trâmite, quando é jogo fora de Salvador, a gente manda a pergunta para a assessoria faz a pergunta para o treinador. E a Comebol não permitiu isso. Somente repórteres presenciais, somente repórteres que estavam presentes poderiam fazer a pergunta. Então, a minha pergunta ontem, inclusive, era uma situação desse tipo. Mateuzinho vinha lesionado, não tem mais lesão no exame, mas fisicamente ele não tá 100%, mas jogou praticamente o jogo todo, né? Jogou 40 minutos, jogou 85 minutos, na verdade. E PP estava no banco, foi contratado como opção. PP não foi utilizado. Provavelmente, sabendo
como o Carpini respondeu outras vezes, provavelmente ele ia dizer que é a escolha dele. Na opinião dele, Mateuzinho deveria ficar mais tempo, como geralmente ele faz, né. Então, qualquer pergunta de fórum individual, por que fulano e não ciclano, ele provavelmente iria responder que é a opinião dele, que era a escolha dele, segue a vida. Assim tem sido, né. Léo Pereira, Ronald e Hugo não foram relacionados por opção Carpini. Hiller foi titular, ou entrou durante a partida, poderia ter entrado o PP, por opção dele. Então, se tudo é opção dele, eh, então seja dada a conta a ele. E o detalhe do PP e do Ronald é que o Vitória, no primeiro tempo, principalmente, apresentou uma dificuldade nova desta vez. O Vitória contra o Juventude, quando teve um time de bloco mais baixo, até conseguia iniciar a construção, até conseguia passar pela primeira pressão do Juventude. Só que quando essa bola estava entre linhas ou de lado, o time não conseguia criar. Ontem, o Vitória não conseguiu nem passar da primeira pressão do defensa. O William Oliveira num jogo muito burocrático, muito mal, não conseguia dar progressão na jogada, Matheusinho sumido. Então o Vitória apresentou uma involução. Então, para o torcedor que pede fora Carpini, você está completamente dentro da sua razão. Pelos motivos que eu já trouxe aqui, né? Montagem de elenco, involução, coletivas que pouco respondem. Só que eu, particularmente, ainda não sou fora Carpini. Eu acho que ele já reformulou esse time e esse elenco algumas vezes ao longo da trajetória dele no Vitória, que eu ainda tenho esperança que talvez ele consiga fazer com que esse time evolua para voltar ao caminho das vitórias. Só que isso tudo tem limite, né? Você não vai ficar o campeonato todo esperando isso. O time precisa apresentar a evolução. O time precisa apresentar pelo menos um padrão tático que consiga jogar. Então, por enquanto, ainda não entro no movimento fora Carpini. Mas entendo totalmente quem pede fora Carpini. Acho que vocês têm algumas razões para poder pedir. Acho que o futebol é continuação. Então, Carpini já mostrou o repertório em outros momentos, ano passado, esse ano, que ele tem condição de fato de mudar a história do Vitória no campeonato. Vamos aguardar cena dos próximos capítulos. Próximo jogo ele não estará no banco de reservas pela expulsão diante do Flamengo, que estará o Stefano. Esperar que o Vitória consiga pelo menos pontuar. Acho que o jogo do Galo é difícil a gente falar em vitória diante do cenário atual, mas sair de lá de BH com um ponto seria, certo ponto, até positivo, né? Porque você eh, você quebra essa sequência de derrotas, né? Então, seria importante um ponto para aqui contra o Fortaleza, aí sim, a gente vê pelo menos alguma coisa diferente nesse time do Vitória. Mas vamos aguardar. Bom, se a gente chegou até aqui e ouviu tudo isso, eu quero saber a sua opinião. Você é fora Carpini ou você mantém Carpini? Então, comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e vamos pra cima. Já fui.